tudo bem? Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. É muito bom estar aí com você. Eu espero que você aproveite os minutos que a gente tem aqui juntos. São poucos os minutos, a gente tem aqui aproximadamente 28 minutos, mas é o suficiente para você parar um pouquinho e pensar como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Aqui tem culinária, aqui tem conversa, aqui tem proposta de atividade física, tudo para que você consiga colocar aí a sua vida no ritmo de acordo com o que o Criador pensou para você. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde intestinal e vai trazer uma deliciosa receita de arroz com arroz integral com mexido de tofu, uma espécie de ovo vegetariano que eu acho que você vai gostar. Mas antes, pensa comigo nessa frase que me causou profundo impacto. Você não conhece a sua força até que ser forte seja sua única opção. Continua lutando um pouquinho mais, mas não sozinho, pede força para Deus. E com a força do alto, você vai ser vencedor hoje. E no programa de hoje, a gente vai trazer para você essa receita, olha que delícia! Arroz com mexido de tofu, parece ovo de verdade, dá uma olhadinha, não tá só bonito, não, tá super aromático e nutritivo. Anota aí os ingredientes que você vai usar para essa receita. Arroz integral, mais ou menos 2 xícaras dele já cozido. Pode usar o de ontem, pode usar o que ficou na geladeira ou algum que esteja congelado, que você aproveita o que tem na geladeira. Então, arroz integral. Vou usar também mais ou menos 1/4 de um tofu grande. Vou usar um dente de alho, cebola picadinha, tomate, salsinha ou cebolinha, quiser usar coentro fica bom também. Um pouquinho de açafrão, nozes, semente de girassol, já tostei ela aqui, e chimichurri, azeite e uma pitadinha de sal. Se não deu para anotar aí, você pode pegar tudo isso aqui lá no blog novotempo.com/vida e saúde. Tem essa e outras receitas para você usar e compartilhar. Bom, e para falar sobre o assunto de hoje, que é saúde intestinal, assunto de suma importância, a gente está aqui com ela, que já participou aqui do programa Vida e Saúde, minha irmã Camila Scaff. Tudo bem, Cá? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente. Vai ter comida, vai ter conversa boa, então fica à vontade, a casa é sua. Obrigada. Camila, saúde intestinal. A Camila, só para você entender, a Camila ela é formada em comércio exterior, mas mudou a carreira depois de uns anos de trabalho e resolveu realmente se aplicar na área da saúde. Ela faz mestrado na área de medicina do estilo de vida, é também chefe com especialização em culinária saudável e hoje ela trabalha para a Igreja Adventista lá na Austrália, realmente sendo líder na área da saúde, planejando cursos de culinária, feiras de saúde, como alcançar as pessoas, talvez como Cristo tem alcançado aqui, né? Ele curou as pessoas através do seu toque. Hoje em dia a gente tem o estilo de vida para transformar nas pessoas, né, Camila? É muito interessante porque a Igreja Adventista, né, de uma forma abrangente e global, ela investe nessa área da saúde, não só para os membros, mas para a comunidade. A ideia é que nós ofereçamos cursos, workshops e educação mesmo na área de estilo de vida, que às vezes é uma coisa que para nós pode ser óbvio, que a gente vem acompanhando, né, na igreja, muitos tópicos da saúde, mas lá fora a comunidade está carente de conhecimento e também de uns grupos de apoio, né, para tornar tudo prático. Ah, claro, não adianta só ficar no blá 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 não, a gente tem que partir para a prática. Camila, eu vou pedir para você já ficar em pé aqui do meu lado, porque enquanto a gente vai conversando sobre saúde intestinal, a gente vai já fazendo o nosso arroz. Você já ouviu falar de arroz de birubiru? Eu já ouvi falar e gosto muito, viu? O estilo de comida favorito da Camila é esse aí. É um arrozinho, um feijãozinho, uma coisa bem... Ainda mais agora morando fora, né, Camila? Esse tipo de arroz é fácil, né, Teru? Porque na hora da correria, eu sempre falo, se você tiver um arroz na geladeira... ajuda muito com alguns vegetais, né, e um temperinho, você faz aquele mexidinho, 10 minutinhos já tá pronto, come e pronto, né? Transforma. Camila, é o seguinte, saúde intestinal, por que a gente precisa dar tanta importância para esse assunto? O que é considerado um intestino saudável? Olha, gente, como você sabe que seu intestino tá saudável? É aquele intestino que funciona bem, né? E assim como um carro
Se você coloca a gasolina certa, vai funcionar bem. E o intestino, uma das coisas principais para que ele funcione de forma saudável é que você tome muita água. Não só que você tome muita água, mas existe um ingrediente específico para usar no intestino. Que ele gosta mais. Que ele gosta mais, que nós vamos até ingerir hoje aqui através do arroz integral, que são as fibras, né? Muito importante, então, tá alimentando-se de fibras e muita água. É interessante que às vezes as pessoas têm vergonha de falar, mas sabe como que você sabe se o seu intestino está saudável ou não? Observe as suas fezes. É isso mesmo. Tem que observar, porque quando ela está pastosa, flutuando, geralmente é um bom sinal. Mas se as fezes estiver pesada, né, aquele que ressecado, quando você não vai no banheiro todos os dias, isso já é um sinal de um intestino deficiente. Tá, então o primeiro passo para saber se o intestino tá legal é observar e frequência. Exatamente. Tem que funcionar todo dia. Funcionar todo dia. Às vezes, dependendo da alimentação, ele pode funcionar até mais de 1, 2 vezes por dia. Mas o ideal é que funcione pelo menos uma vez por dia. Tá. Olha, Camila, vamos fazer o seguinte, acho que a gente vai falar de 2 assuntos aqui que estão relacionados, mas a gente não gosta de falar junto. Então eu vou amassar o tofu e vou adiantar a receita aqui. E eu gostaria de ir um pouquinho além das fezes e falar um pouquinho do que tem no intestino, que ele é tão importante para a gente se preocupar. Sim, no intestino, na verdade, ele é até considerado o segundo cérebro, né, do corpo, porque é onde acontece toda a absorção dos nutrientes. Então, tudo que a gente come, e é por isso que é importante a gente escolher os alimentos certos, ele é absorvido no intestino. O intestino ele é feito de 2 partes, né? O intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado é onde acontece a maior parte dessa absorção de nutrientes. E esses nutrientes, eles são utilizados pelo nosso metabolismo para a produção de muitas coisas, especialmente os hormônios. Então, por exemplo, já ouviu falar naquele hormônio serotonina? Sim. Que é conhecido como hormônio da felicidade, responsável por regular nossas emoções. O que acontece? Se o seu intestino não está funcionando bem, você não vai conseguir absorver esses nutrientes e isso vai afetar a sua produção de hormônio. Aí o que acontece? Tem gente que não consegue dormir direito. Fica triste, né? Ansioso, depressão. Geralmente, pode observar, se você está muito ansioso, deprimido ou até doente, o seu intestino vai te falar, ele não vai funcionar legal. Olha só, e vice-versa também, dá pra dizer, Camila? Se o intestino não tá funcionando, ele vai produzir também, vai afetar o meu humor? Com certeza. Tem até aquele termo, né? A pessoa está enfesada. Quando a pessoa está enfesada, está brava, não está feliz, tem a ver com o intestino e a saúde intestinal e como está o andamento dessa digestão. Tá. Beleza, olha, vou misturar aqui agora ao tofu, na verdade, um pouco de sal, azeite, o cúrcuma ou açafrão, que é maravilhoso, ele não dá só essa cor linda não, ele vai dar aquele aspecto de ovo para minha receita, aquela coisa amarelinha, sabe? E o cúrcuma é um poderoso anti-inflamatório, viu, Teru? Então, para quem tem aí às vezes gastrite, que tá com probleminha no intestino, porque o estresse também causa problemas no intestino, tá, gente? O cúrcuma é um antídoto natural e que funciona muito bem como anti-inflamatório. Tá, legal. Olha, então eu misturei aqui, fiz essa farofinha, mas a receita não é só isso não. Tá aqui o tofu mexido com os temperos, as ervas. Usa o que você tiver aí no seu armário. Se não tiver o chimichurri, que é o que eu tô usando aqui, usa uma cebolinha, uma salsinha, um tomate picadinho, que dá certo também. Na panela, enquanto isso, eu vou refogar cebola. Vou refogar aqui também o alho. Já tá até ligada a minha panela, por isso que ela já tá frigindo. Azeite. Vou fazer com azeite para dar um saborzinho melhor. Então, primeiro a cebola, o alho, vou usar uma faca aqui, Camila. Enquanto ela vai refogando ali, eu vou picar o alho, que o alho demora um pouquinho mais para refogar. Um pouquinho mais não, ele é um pouquinho mais, tem menos açúcar, então ele refoga mais rápido, na verdade. Falei ao contrário. Ó, picadinho.
E aí eu vou fazer o seguinte, enquanto eu refogo aqui o alho e a cebola, que leva um tempinho, eu quero que você assista junto comigo o quadro Compare e Escolha, com alimentos que são bons, que fazem bem para o seu intestino. Olá, meu nome é Esther, sou gastrônoma, nutricionista aqui do Cevisa e hoje no quadro Compare e Escolha nós vamos estar falando sobre alimentos que prejudicam o nosso intestino e aqueles que são benéficos. Bom, nós encontramos aqui produtos, na verdade eles não são alimentos. Desse lado aqui nós temos os alimentos, que são frutas, verduras, castanhas, sementes. Esses vão promover uma saúde e uma proteção do seu sistema imunológico, fazendo com que o seu intestino funcione bem e fortalecendo o seu sistema imunológico e evitando uma série de doenças. Nós estamos falando de alimentos que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, compostos fitoquímicos que ajudam a regularizar colesterol, a hipertensão e manter o peso ideal. Já desse lado aqui, nós encontramos os produtos, que são feitos com ingredientes muitas vezes refinados, com uma quantidade muito grande de açúcar, de gordura, que esses nós devemos cada vez mais excluir da nossa dieta. E aqui nós devemos contemplar uma alimentação baseada em vegetais, pois esse tipo de alimentação é uma alimentação promotora de saúde. Nós temos que lembrar também que o intestino ele deve funcionar da melhor forma, como um reloginho. E para ele funcionar como um reloginho, é importante ter horários fixos e regulares nas refeições, jamais pule as refeições e não ache que você precisa se sentir fome para você poder fazer refeição. É importante ter um bom de jejum. Nós costumamos falar que o de jejum é importante ser bastante completo e mais energético, assim como um de jejum de rainha ou rei. No almoço nós devemos contemplar os vegetais, sempre crus primeiro, consumindo de forma à vontade. Então aqui nós temos um prato bastante colorido, nós encontramos brotos, nós temos aqui cogumelo e outras verduras. E depois nós encontramos aqui as castanhas e as fibras. Então sempre nós devemos consumir os alimentos crus junto com fibra, sendo esses frutas e também nós encontramos aqui os sucos. Para finalizar, espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouquinho mais dos alimentos que são saudáveis para o seu intestino e possam tomar decisões mais conscientes e saudáveis no Compare e Escolha. Obrigada ao Cevisa, olha, excelentes dicas de como você pode inserir fibras e uma alimentação saudável em todas as refeições do seu dia. Não pense em uma só não, só no almoço ou só no café da manhã, todas as refeições podem e devem ter fibras. Camila, a cebola já refogou, olha que legal. Eu vou adicionar aqui primeiro o tomate, depois o meu tofu temperado já. Tomate picadinho, deu tempo de picar enquanto a matéria estava rolando. Olha aqui, bem picadinho. E aí a gente vai dar aquela murchada no tomate, deixar ele inteiro, não quero ele dissolvido não, mas aquela sapecada para deixar ele mais murchinho. Tá super cheiroso já. Cebola e alho são temperos incríveis, né? E tem em todos os lugares, né? Praticamente em todas as culinárias. Ó. Agora eu vou acrescentar o tofu, já tá bom. E com o aquecimento, essa cúrcuma, açafrão e cúrcuma que a gente usa aqui no Brasil, né, que são o mesmo produto, com o aquecimento ele vai liberar aquela cor amarelinha, bonita do ovo, olha só. E um cheiro bom também. Camila, vamos falar dos alimentos que são assim, campeões. Qual, se você tivesse que eleger um campeão para o intestino? Olha, você já falou das fibras aqui no começo. Peru, cada pessoa tem aquele alimento que faz o intestino funcionar, né? Por exemplo, o papaya é muito importante. O café da manhã é uma refeição muito importante, né, Teru? Para que a pessoa possa já começar. Às vezes as pessoas não comem nada de manhã e aí quer almoçar um almoço e toma água junto, o que acaba virando um bolo todo e não funciona legal. Então, os alimentos que contêm bastante fibra são ótimas opções, né, para o intestino. Por exemplo, o próprio arroz integral, as frutas, né? Com casca. Exatamente. Sempre que puder comer com casca, né, que são por exemplo, maçã, é importante que coma com a casca por causa da fibra, senão acaba ingerindo só o açúcar, né? Uva também é uma grande fonte de fibra.
E também os cereais integrais. É muito importante que a gente adicione o máximo de cereais integrais na dieta possível, porque o que acontece? A gente acaba comendo muita coisa com farinha branca e isso ajuda a prender. Agora, a ingestão... Ah, então legal. Olha o que ela tá falando. Não adianta só você pensar nas coisas que você tem que colocar para melhorar o trânsito intestinal. Tem que pensar nas coisas que você também tem que tirar da sua dieta que estão atrapalhando esse trânsito. Com certeza. Farinha branca atrapalha. Demais. A farinha branca é um dos grandes responsáveis de atrapalhar, porque o nosso intestino é um músculo, né? Então, na verdade, esse músculo, se você ingere, por exemplo, fibras e água, ele ajuda a dar elasticidade, a movimentação do intestino para que todo alimento seja digerido e absorvido pelas células. Tá. Agora, se esse intestino músculo, ele não tá legal, ele tá cheio, às vezes você pode até consumir fibra, mas não tomar água, aí vira aquele bolo e dificulta na absorção, né? E por isso que às vezes a pessoa fica com o intestino preso. Tá bom. Vamos falar então, já que a gente falou da saúde intestinal, como ela é importante, que tipo de problemas a gente está evitando mantendo uma saúde intestinal em dia? Que doenças, por exemplo? Sim, então, por exemplo, hoje já está associado a doenças mentais, né, psíquicas. Sério? Então, por exemplo... Eu tava imaginando que ela ia falar aqui, gente, diverticulite, sei lá, um câncer de intestino, doença mental. Gente, tem muito... Obviamente, o câncer de cólon é um dos que mais mata no mundo hoje por aí. Mas eu não sei se você tem acompanhado os programas de TV, a maior dificuldade hoje é com doenças relacionadas ao estresse, à ansiedade. E isso tem afetado muitas casas, principalmente as crianças. Então, por exemplo, as crianças com problema eles falam de atenção, de déficit de atenção, de aprendizado, tá tudo relacionado com o funcionamento do intestino. Olha só. Né? Então, assim, obviamente tem as coisas mais populares que vocês já têm acesso por aí. Mas é impressionante como o intestino ele vai afetar muito no raciocínio. É como se fosse, a gente falou antes, o segundo cérebro. Você tem o problema de concentração, até de tomar decisões. Quando você percebe que a mente está embotada, não consegue tomar decisão, geralmente está relacionado com a saúde intestinal também. Tá. Fora as outras doenças, né? Doenças cardiovasculares também. A gente tem visto aí problemas da diabetes. Tudo está conectado ao nosso sistema metabólico. Tá. Camila, eu tô finalizando aqui, olha, a nossa receita, o arroz birubiru, ou arroz com mexido de tofu, com semente de girassol já tostada. Tô fazendo a vez aqui da batata palha. Então, em vez, olha só como é interessante você tentar adaptar um prato, um sabor, um paladar que você gosta, com algo que seja mais saudável. Tirei a batata palha, adicionei a semente de girassol tostada, que vai dar aquela crocância para sua receita. Vai ficar ótimo. Também adicionei aqui nozes no lugar de, sei lá, tem gente que gosta de comer com franguinho desfiado, não é? Então tem proteína aqui, mas de boa qualidade. E finalizar por último, vou deixar um pouquinho aqui com cheiro verde, para dar aquela cor saudável. Salvei um pouquinho aqui. Sumi com a minha espátula. Vamos pegar outra, olha. Ó. Eu já desliguei o fogo quando eu coloquei esses ingredientes tostados. Por quê? Porque eu não quero que eles fiquem moles. E tá bonito, né? Tá bonito. Cheiro verde também, por último, para ele manter fresquinho. Aí, transfere para um lugar que você quer servir. Se sua panela é bonita, vai na panela mesmo. Se você quiser fazer um agrado, uma graça aí, pode colocar numa vasilha mais do seu gosto, do seu agrado. Eu tentei não exagerar, tá, Camila, no sal, porque no último programa ela falou que eu gosto de colocar muito sal. Então, tô seguindo a dica da Sister. É porque quando a gente come um alimento salgado, dá sede. E a água é muito boa e nós devemos tomar água, mas não junto com as refeições. Fora da refeição. Atrapalha a digestão e o nosso, o intestino também não fica feliz com isso. Dá uma olhadinha aí no meu arroz birubiru. Olha que bonitinho, tirando que a minha tábua não tá 100%, mas a gente vai ver agora no saborzinho dessa comida. Bom, a gente falou aqui um pouquinho, Camila, e antes da gente provar de fato o nosso arroz
que a gente acabou de preparar, a gente falou um pouquinho de saúde intestinal na questão do que a gente põe para dentro. E você falou que a saúde intestinal ela é muito afetada pela nossa questão estresse, que, poxa vida, todo mundo passa por questões de estresse diariamente. É no trabalho, é em casa, são questões familiares que a gente precisa lidar. Como é que a gente faz para aliviar a tensão e ajudar a dar uma forcinha para o intestino? Tem outras táticas ou dicas que você pode dar para a gente? Tem sim, gente. E o exercício físico, na verdade, é a resposta para tudo isso, porque não tem como evitar o estresse. Aliás, o estresse, numa quantidade regrada, ele não é ruim, ele é bom para o nosso corpo. Faz a gente reagir. Exatamente. O problema é quando você está com estresse e não tem a válvula de escape. Então, o exercício físico é muito legal para a pessoa estar praticando. E se a pessoa falar, mas eu não tenho tempo de ir na academia ou não sou sócio de um clube, não tem problema. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas no quarteirão, pode ser antes de ir para o trabalho ou depois, já vai ajudar. Às vezes a pessoa acha que não é muito o suficiente. Apenas 20 minutos por dia de exercício físico já faz diferença, não só no intestino, mas no corpo todo. Aliviando essa tensão, o cortisol, que é aquele hormônio que é liberado quando a gente está estressado, está irritado. Exato. Elimina através da atividade física. E eu sei que você também já trabalhou com tratamentos naturais. Existe algum tratamento que a gente possa usar dentro da geoterapia ou hidroterapia que também ajude no funcionamento do intestino? Com certeza, eu gosto muito de hidroterapia porque é alguma coisa que está acessível a todas as pessoas, né? E água é barato. Então você pode fazer um banho de assento e você vai tentar sentar numa bacia, uma banheira ou numa banheira, onde vai cobrir a parte do abdômen. Do ventre. Do ventre, exatamente. Com água a que temperatura? Com água fria, né? Então você vai pegar uma água fria e você vai fazer uma massagem sentido horário. Uma toalha ou pode ser com a própria mão? Eu vou até me levantar para mostrar aqui na câmera. Então você vai estar sentado, mas você vai fazer uma massagem assim, olha, no sentido você pressiona essa parte da mão e aqui você vai levar a sua mão fazendo nesse movimento sentido. Circular. O movimento circular, porque é um movimento que vai ajudar a você fazer o intestino funcionar. E aí você faz isso durante mais ou menos 20 minutos e depois você descansa. Tomar bastante água também, antes e depois desse tratamento. Legal. E não tem contraindicação. A única coisa que tem que tomar cuidado é para gestantes, né? Tomar cuidado, não fazer esse tipo de massagem sem prescrição médica e acompanhamento. Tá. Olha quanta coisa legal, né? Sobre o intestino, com relação à alimentação, atividade física. E se você deixar o seu intestino em dia, bonitinho, funcionando como deve ser, você vai ser uma pessoa mais leve, não só para você, mas para todo mundo que está aí à sua volta e que tem que conviver com você. Por que não tornar as coisas mais suaves, né, Camila? É verdade. Bora provar? Vamos, tô animada com esse arrozinho integral aqui. Tá bonito. A coisa começa toda quando a gente vê e se agrada do que vê. Muito bom. Delicioso. Ficou muito bom. O açafrão, ele dá aquele toque especial, né? Olha, gente, não sei se vai dar pra mostrar aqui, mas eu deixei dar uma tostadinha, ficou super parecido com o mexidinho do ovo, ó, Fred. Tá desse lado aqui, ó. Dá pra ver? Olha, tá vendo? Tostadinho. Camila, comer é uma das melhores coisas da vida. Se a gente puder comer do jeito certo para promover saúde, poxa, o que mais a gente precisa, né? Saber escolher os alimentos observando, né, o que vai fazer bem ou não. E você não precisa ter muito conhecimento. Se você simplesmente, ao ingerir o alimento, você observa, esse alimento vai ser processado? Eu vou conseguir ir no banheiro depois, eu vou me sentir bem? E assim você vai aprendendo. Muitas vezes a pessoa fala, mas o que eu vou comer? Começa a observar. Hoje em dia as pessoas comem muito fast food, né? Quando você come a comida fora, geralmente essas comidas elas têm muitas gorduras trans, né? Gorduras saturadas que não fazem bem para a saúde. Então, é legal poder ingerir as gorduras vegetais, um abacate, né, as castanhas,
O nosso intestino precisa dessas gorduras. Você acha que a gente pode, por exemplo, levar... Você acredita na marmitinha, mas às vezes não dá. Por exemplo, você que já trabalhou com reunião de negócios durante o horário de almoço, não dá, desagradável chegar com a marmitinha ou almoçar antes e depois fazer a reunião num restaurante com alguém. Qual que é a sua dica? Será que a gente reforça numa outra refeição? A gente compensa de uma outra forma? Eu ou acho sempre dá para comer só salada? Eu acho que a pessoa tem que adaptar para o estilo de vida dela e para o trabalho, a rotina dela, né? Então, por exemplo, quem tem muita reunião fora, nos restaurantes, tenta primeiro consumir os alimentos crus. A salada, né? Mesmo as saladas com vegetais e com leguminosas. As leguminosas também são fonte de fibra, né? Os feijões, grão de bico, lentilha. Então, essas leguminosas ajudam também. E aí, o que acontece? Você enche o seu intestino com coisas saudáveis. Quando você chegar nos alimentos já cozinhados, cozidos, quentes, já vai ter forrado. A fome já está saciada. Né? Eu sempre gosto de pensar que se você comer salada antes do quente, você forra o seu intestino. E isso ajuda, a sua flora intestinal vai estar lá prontinha para receber os próximos nutrientes. Olha, ela já trouxe outro assunto aqui, não vai dar para falar mais não. Flora intestinal é um assunto à parte, super interessante. A Camila está fazendo mestrado em medicina do estilo de vida e um dos trabalhos que ela fez foi justamente sobre a flora intestinal. Nossa, estou gaguejando, estou nervosa. Mas esse é assunto para outro programa e ela vai falar para você o que é a flora intestinal e como você pode cuidar da sua flora, cultivar como se fosse um belo jardim, porque afinal de contas, como a gente viu aqui, o intestino trabalha a nosso favor. Então é bom cuidar, é bom tratar dele com carinho, porque você vai ficar bem o resto da vida. Camila, nosso tempo acabou. A gente continua comendo aqui. Tava tão bom. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Obrigada. E a gente volta com muito mais para você no próximo programa. Tchau, até lá.